Eu chamo o Altamiro Borges, que é jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé, está sempre aqui com a gente para discutir justamente mídia e comunicação. Tudo bom, Miro? Como você está? Tranquilinho? Tudo bem, Thalita? Tudo certinho, mocinha? Tudo certo. E você por aí, E tudo tu, bem? Laura, beijando. Segura aí, Mira, eu vou trazer rapidamente aqui para todos nós alguns números da pesquisa Quest para embasar a nossa discussão, tá bom? Então vamos lá, muita coisa mudou nos últimos 2 meses. O governo anunciou ou iniciou a implementação de um conjunto de propostas e elas são amplamente aprovadas pela sociedade, mostra essa pesquisa Quest. Dá uma olhada. Em média aí, 79% entre os que conhecem as medidas as aprovam. O que chama atenção, no entanto, é o desconhecimento ainda bastante elevado. Cerca de 60% da população não ouviu falar de iniciativas. Então aqui, vamos traduzir para vocês. A gente tem em azul quem aprova, em verde quem ouviu falar. Por isso que a gente fala, entre quem ouviu falar, uma grande parcela aprova o que é política pública. Então, a gente tem benefício e isenção para motorista de aplicativo, crédito do Minha Casa Minha Vida, troca de dívida de hospital privado por atendimento do SUS, isenção na conta de energia para quem está no CAD Único e BPC, novo Vale Gás, o programa de telemedicina, atendimento no SUS, a isenção do imposto de renda. Olha só, 56% conhecem. Entre eles, 45% aprovam. Até que é uma parcela grande de quem conhece, mais da metade da população conhece esse projeto apresentado. Crédito para entregadores comprarem motocicleta, atração de 27 bilhões de investimentos chineses, viagem à China. 36% ficaram sabendo do que veio de investimento da China. 28% concordam, dessa parcela dos que conhecem. Proibição do EAD para cursos selecionados, mudança da escala de trabalho 6x1, deixa eu ver aqui. 64% conhecem essa discussão, né, essa iniciativa. É a maior delas, bem mais que a metade da população. E entre os que conhecem, 47% concordam. Acho esse número baixo, inclusive. PEC da segurança, só 28% conhecem. Aumento do Bolsa Família para o ano que vem, 38%. Já ouviram falar, não é que conhece, já ouviu falar, assim, né? E a aprovação. Então, aqui, uma primeira tela. A percepção sobre a economia também começou a dar sinais de melhora. Pela primeira vez em muitos meses, tem uma queda expressiva na fatia da população que avalia que a economia piorou. Vamos dar uma olhada? 56% em março. Cadê? Piorou. Desceu para 48%. Ficou do mesmo jeito. Eram 26, agora são 30. Melhorou, eram 16, subiu para 18. Então, assim, economia melhorou na percepção geral da população. A gente tem isso aqui registrado pela pesquisa Quest. E a pergunta que fica, como explicar a manutenção da alta desaprovação nesse mês do governo Lula no geral, mesmo diante de sinais positivos? E daí a pesquisa aponta algo muito interessante, o desequilíbrio informacional. O volume de notícias negativas sobre o governo foi mais que o dobro do que notícias positivas nesse período. Está aqui. Mais negativas, 47% na última rodada, 50%, cresceu. Negativas, eram 23, positivas, eram 23, diminuiu ainda mais. Então, assim, aqui um abismo entre notícias negativas e positivas. Então, é a forma, de fato, como a imprensa tem abordado o que acontece e é feito pelo governo. E daí eu já quero trazer Altamiro Borges para a conversa para te ouvir, principalmente sobre essa questão desinformacional, como coloca a Quest. Como que você avalia? Conta para a gente, Miro. Então, Thalita, a pesquisa é sempre retrato de momento, né? O governo Lula, o presidente Lula, vinha em queda acentuada, né? No ano passado, até janeiro, fevereiro, era uma queda acentuada de popularidade, né? O índice de desaprovação crescendo, o índice de aprovação diminuindo. Em março, conseguiu estancar a sangria, estancou a sangria. Acho que isso teve muito a ver com a maior presença do presidente Lula, até depois de superar uma fase de problemas de saúde, né? Ele sai mais às ruas, viaja mais, ele é o principal comunicador do governo, tem muito a ver com a presença do governo Lula,
tem muito a ver com a margem de manobra que um governo sempre tem. Então, o governo tem coisa para mostrar, tem entregas para fazer. Esse é um período de muitas entregas, né? Como ele diz, já começando a colher, né? A colher os frutos dessas entregas, dessas coisas que foram feitas. Várias políticas públicas, políticas sociais importantíssimas. Pé de meia, tem várias delas, né? Então, tem esse fator também. Eu acho que tem o fator de uma crise na direita, a extrema-direita mais exposta, em função, não do governo, mas em função do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, a extrema-direita também apresenta dificuldades como alternativa, né? E tem a ver também com mudanças na comunicação que foram feitas no governo, né? A entrada do Sidônio, né? E maior empenho em algumas áreas de comunicação. Então, ali, em março, estancou. Eu acho que essa de maio estabilizou. Estabilizou. Quando você vai ver, o índice de desaprovação é basicamente o mesmo de março, né? O índice de desaprovação, né? 57%, em março era 56%, ou seja, na margem de erro. O índice de aprovação é o mesmo, era 40% em março, né? Não, era 40%, agora 40%, não, era 41%, agora 40%, né? Ou vice-versa, mas é margem de erro. Ou seja, então, em março tinha estancado e agora estabilizou. Isso poderia ser uma coisa para comemorar, né? Mas é uma coisa para se preocupar, me parece. Porque você vê, nesse período, o governo, a pesquisa mostra isso, o governo teve muito mais iniciativas, políticas públicas, né? Teve muito mais iniciativa, isso a população percebe, é o que você levantou, né? Dos que conhecem essas iniciativas, do que conhecem, por exemplo, a ideia de isentar energia elétrica. Dos que conhecem, 79% aprovam as medidas. Então, são medidas que a população vê como de seu interesse, um governo preocupado com o social. Então, isso é um negócio muito importante. Outro dado que você já mostrou, a percepção de que a economia está piorando, que vinha ocorrendo, diminuiu. Ao contrário, há uma percepção de que a economia está melhorando. Outro dado fundamental que tem a ver com economia, a percepção de que controle da inflação de alimentos, que é aquilo que está na mesa do trabalhador, né? De que a inflação de alimentos diminuiu, parou, também essa avaliação cresceu na sociedade. Então, aí vem a pergunta que o próprio Felipe Nunes, que é o fundador da Quest e é o pesquisador da Quest, né, o coordena, né? O próprio Felipe Nunes fala. Então, vem a pergunta: se melhorou a sensibilidade com relação à economia, a percepção com relação à economia, se melhorou a percepção com relação à inflação, se a sociedade aprova as medidas do governo, por que o índice de desaprovação do governo é tão alto, 57%? Né? O Felipe Nunes, com base na pesquisa, ele dá a resposta. Ele pergunta, né, como explicar, então, a manutenção da alta desaprovação nesse mês de maio, mesmo diante de tantos sinais positivos? Um fator relevante é o desequilíbrio informacional. O volume de notícias negativas sobre o governo foi mais do que o dobro das notícias positivas no período. Ou seja, o problema de comunicação volta com muita força. Mesmo com as mudanças que foram feitas, uma coisa mais ativa, mesmo com isso, né, o que vinga na sociedade são as notícias negativas, né? Eram 50%. As negativas cresceram de 47% para 50%, cresceram de março para agora, né? Já as positivas, notícias positivas sobre o governo caíram de 23% para 19%. Então, o governo está perdendo, o Felipe, inclusive, fala isso, o governo está perdendo a batalha, para usar o termo da moda, a batalha de narrativa na sociedade. Está perdendo, segue perdendo essa batalha. Ou seja, o que vem pela mídia tradicional, pela mídia monopolista, né, pela mídia corporativa, é só mensagem negativa, 19% de positivo, ou seja, fatos importantes, redução do desemprego, melhora da renda, programas sociais, nada disso é manchete em jornal, nada disso é destaque no Jornal da Globo, na Globo News, nada disso é destaque.
o que é destaque é notícia negativa. Ponto. Então o governo continua perdendo essa batalha e continua perdendo a batalha, e aí é triste, continua perdendo a batalha também na mídia digital. Então perde na velha mídia e perde na mídia digital. Semana passada, o site Platô publicou uma pesquisa, né, que teve pouca divulgação. O presidente Lula perdeu 1 milhão de seguidores no Facebook e no Instagram nesse último período. 1 milhão de seguidores no Instagram e no Facebook nesse último período. Ou seja, o governo segue perdendo a batalha informacional. E aí, tudo que é positivo de economia, nada disso tem grande força nessa batalha. Diga, Thalita, desculpa. Deixa eu trazer um exemplo em relação a isso que você coloca, que é justamente o caso da crise do INSS, né? O desgaste para o governo foi, claro, 31% dos brasileiros responsabiliza o governo Lula pelo caso. 26% não sabem de quem é a responsabilidade, apenas 8% colocam essa responsabilidade no governo Bolsonaro. Então, essa é a avaliação da pesquisa Quest e, de fato, o próprio Felipe Nunes, coordenador da pesquisa, coloca como conclusão: a oposição venceu a guerra de narrativas, mais claro, alimentada pelo que a grande imprensa tem noticiado. Daí quero ouvir a Laura e o Edu também sobre isso, Laura. Bom, eu concordo total. Quer dizer, eu juro, você assiste o Bom Dia Brasil, eu tenho esse hábito. Cara, quando aparece aquele Gerson Camarote, eu tenho que falar, porque o cara, já dá uma depressão instantânea, entendeu? Quer dizer, ele não precisa abrir a boca. Porque o Gerson Camarote, tudo tá uma droga, é uma gastança. E as palavras que eles usam, cara, é isso, assim, precisa acabar com a gastança do governo Lula. Aí você fala, o que é a gastança? É salário mínimo, é o BPC alinhado com o salário mínimo, isso é gastança para eles, né? Educação e saúde. Educação e saúde é gastança. Então o governo Lula fica nessa gastança. Cada vez que ele fala a palavra gastança, eu imagino o Lula numa piscina, entendeu? Com patinhas, né? Com boia, e ele... Não, porque é muito... Sério, o controle da linguagem que eles têm, né? Porque eles... Você viu a manchete outro dia? Era assim, o reajuste para servidores públicos vai criar 74 bi, assim. Nunca é o que Daí beneficia. você não sabe. Parece que eles estão há 3 anos sem qualquer reajuste. Exato. Segundo, você não sabe nem se está dentro do orçamento isso. Isso já estava previsto de alguma forma, mas a manchete é essa. 74 bi. E a linha de baixo é o impacto fiscal, é de tanto. Não, e aí é aquela coisa, quer dizer, então... De fato, o noticiário na grande mídia é tremendamente... Ele é cientificamente bolado, não é só, eles são contra. Os termos que eles usam, né? Quer dizer, a gente... Você fala, mano, como é que uma pessoa vai entender que não é isso que eu falei, que é o Lula sentado na beira da piscina? Porque a palavra gastança é isso. Então é má fé, é mentira. Isso eles não chamam de fake news, né? Isso não é fake news. Então, mas Miro, ok, nós estamos perdendo a batalha de narrativa. A pergunta que eu faço para você, que é um cara que está nessa luta faz um tempão, a gente também já teve nas cordas na disputa de narrativa durante... com a eleição do Bolsonaro e tal, não sei o que, mas houve um esforço militante mesmo, que foi muito importante na época da eleição, eu me lembro muito bem, na época da eleição do Lula contra o Bolsonaro, que era assim, um esforço de toda a militância democrata, ligada ao movimento social ou não, enfim, pessoas ligadas aos direitos humanos, no sentido de fazer a reversão daquele estado de espírito, que era o estado das redes sociais. Você não acha que está na hora de ter um chamamento dessas forças democráticas para um esforço militante de intervenção nas redes? E aí eu não estou falando do Sidônio, não. Eu acho que o Sidônio está fazendo o que dá para fazer, entendeu? Quer dizer, que é isso, ele está fazendo redução de danos ali e tal, não sei o quê, mas eu já vi a gente nas cordas, e já vi a gente sair das cordas e vencer, como quando a gente venceu com o Lula.
Então, não está na hora da gente pegar e começar a organizar as nossas forças para fazer essa contranarrativa nas redes que surta um efeito, enfim, para conter essa maré que vem pela grande mídia e vem pelo algoritmo. Mas a gente já venceu o algoritmo e Gaza está vencendo o algoritmo, entendeu? Quer dizer, você vê o que está acontecendo em relação a Gaza, é uma vitória sobre o algoritmo, né? Eles estão conseguindo impor a narrativa do genocídio para todo mundo. Então, será que não é o caso aqui no Brasil da gente pegar e pensar também em estratégias para envolver as pessoas numa contranarrativa como a gente já foi capaz antes? Então, Laura, deixa eu dar um pitaquinho aqui. Primeiro, só fazer um comentáriozinho. Isso que Edu falou, e você falou, né, do camarote, né, da Globo News. Camarote é isso, adora ficar falando em austeridade fiscal, necessidade de austeridade fiscal, né, e que o governo é só gastança e que isso prejudica a economia. Né? Ele adora ficar falando nisso. Talvez valesse a pena o Camarote convidar a esposa dele, a companheira dele, que é sócia da XP. Talvez valesse a pena falar o que significam os gastos com juros no Brasil. Isso. Talvez valesse. É uma sugestão singela para o Camarote. Convida a sua esposa, que é sócia da XP, para falar sobre isso. Aí não tem jeito. Tem interesses políticos e tem interesses econômicos. Não tem analistas. Não tem jeito. É uma sugestão singela, doce. Camarote convidar a cônjuge dele para falar sobre isso, porque ela entende bastante, ela é sócia da XP. Né? Essa é uma observação. Com relação a isso que você levanta, Laura, eu acho que está mais do que na hora. Nós tivemos uma belíssima, como você bem lembrou, nós tivemos uma belíssima experiência na eleição de 2022. Nós sabíamos que o terreno das mídias digitais era um terreno adverso, controlado, né, a ditadura do algoritmo das big techs, que tem relação com a extrema-direita. Nós sabíamos que era adverso, mas nós resolvemos jogar peso nesse terreno para fazer a disputa, a tal disputa de narrativas na sociedade brasileira. Sidônia, inclusive, coordenou esse esforço. O Edinho, que estava coordenando a área de comunicação, e o Rui Falcão, que coordenavam a área de comunicação, comandaram esse esforço. Né? Então, pilotado por Edinho e Rui Falcão, pilotado por Sidônio, foram feitos 2 encontros no processo de eleição, 2 encontros virtuais impressionantes, com a presença do presidente Lula, inclusive, do candidato Lula na época. Um encontro reuniu 8.000 pessoas. Impressionante, eu participei. Pois é, outro encontro reuniu 10.000 pessoas. E isso serviu para ver quais as linhas da campanha, quais os temas fundamentais, serviu para democraticamente centralizar uma ação. E isso foi fundamental na batalha eleitoral, na reta final. Olha que isso pode ter ajudado naquela pequena diferença de votos. Eu não tenho foi dúvida. Fundamental no primeiro turno e no segundo turno. Infelizmente, isso foi desmontado depois da eleição. Infelizmente. Você achou que só com a ação do governo, só com as entregas do governo ia se resolver o problema de consciência da sociedade. No meu entender, esse foi um dos grandes erros do período recente. Né? Ter se desmontado toda aquela rede que poderia estar se reunindo periodicamente, se preparando para enfrentar o tema corrupção. A extrema-direita volta a usar com muita força. Isso a pesquisa Atlas Intel, na semana passada, já havia apontado, e agora a pesquisa Quest confirma. É o tema. A extrema-direita volta batendo bombo nisso, porque aí aproveita. Opa. Mas estamos te ouvindo, viu? Deve ter rolado ligação. Voltou. Tudo bem. Desculpa. Então a extrema-direita volta com o tema, batendo bumbo com o tema corrupção, porque ela aproveita a ação da mídia, a mídia não para de falar nisso, e ela aproveita a ação das mídias digitais para exatamente inverter, para mostrar, ou seja, todo esse problema no INSS surgiu, cresceu no governo Bolsonaro, foi quando foram montadas essas associações de roubo de dinheiro de aposentado e pensionista. Nada foi feito na época. O governo Lula descobriu o que está fazendo, mas mesmo assim não consegue
vencer isso no debate na sociedade. Então, se você tivesse um esquema funcionando, né, de ativismo digital organizado, era possível fazer esse contraponto. Se você tivesse aquela experiência das eleições de 2022, era possível fazer esse contraponto. Infelizmente, às vezes me dá a impressão que Brasília fica meio num Olimpo, não percebe o que ocorre na sociedade, não percebe. Né? Então, esse é um problema. E isso só vai piorar, Laura. É bom a gente ficar atento. Nós tivemos ontem um relato impressionante do que foi essa reunião, ontem no Barão do Tararé, um relato impressionante do que foi esse segundo seminário do PL do Bolsonaro em Fortaleza com as Big Techs. Foi um seminário, da mesma forma como as Big Techs aparecem naquela foto com Trump, foi a foto das Big Techs com Bolsonaro. Estava lá o Google, estava lá a Meta, ensinando como usar o Facebook, como usar o Instagram, como usar o YouTube, como usar todas essas ferramentas, como utilizar a inteligência artificial, dando aula. Precisava ver os garotos lá do Facebook e do Google, tudo excitado, dando aula para bolsonarista, para 1000 bolsonaristas, né? Preparando a milícia digital deles e dizendo, nós vamos fazer esse encontro em outros estados. Esse era o segundo, vamos fazer outros. Eles estão monitorando, estão dando aula, estão ensinando como usar isso. Então, nós vamos ter uma batalha. Já está difícil e vai só piorar. Né? É tempo de guerra. Sim. Ou se prepara para isso, ou nós vamos ter muita dificuldade. Nesse sentido, concordo inteiramente com a tua lembrança. Rapidamente, só um parágrafo. Para mim é muito comunicação essa reunião de informações da pesquisa, pelo seguinte: economia, as pessoas sentem no bolso. Precisa falar? Precisa, mas menos do que as outras coisas. Ou, pelo menos, não gastar todo o tempo falando disso. Porque as pessoas sentem. Todo mundo sente a economia. Todo mundo! Agora, me impressionou aqui, nessa listagem de coisas que as pessoas sabem, o pouco conhecimento sobre o negócio da motocicleta, que é para quem? Que é para entregador. A gente estava falando disso outro dia aqui. A comunicação com esse público é ruim e a comunicação sobre saúde. Os dois pontos ali que falavam de saúde era o negócio de substituir dívida de setor privado pelo atendimento para o SUS. E tinha uma outra aqui que também eu não me lembro. Telemedicina. Telemedicina. Sim. E a outra, PEC da segurança pública. As coisas que complementam, primeiro, a economia, e isso a gente sabe por pesquisa, muito mal comunicado. Sim. E outro exemplo é o negócio do INSS. É outro exemplo. Quem está realmente se incomodando com a corrupção não é o aposentado, porque o aposentado está aprovando o governo Lula. Se o aposentado... Por quê? Porque o aposentado é quem sente no bolso. Sim. Quem está rejeitando ou quem está aceitando que foi o governo Lula que o negócio do INSS é quem recebe informação. Ou seja, tudo para mim nessa pesquisa, em resumo, é informação. Mas para mim a única boa notícia, que me lembra muito, posso estar enganado, mas me lembra muito do cenário do primeiro para o segundo governo Lula. Que era corrupção, é corrupção, é corrupção, as pessoas com dinheiro no bolso. Foi talvez a mais tranquila, teve segundo turno, mas foi aquela que deu mais diferença. Esse discurso da corrupção foi substituído pelo do gasto público, eu vejo hoje, né? E assim, também é corrupção na cabeça das pessoas. Essa questão da economia, assim, eu acho que por muito tempo a gente acreditou nisso, de que a economia fazendo diferença para a população ia atrelar isso ao governo. Eu acho que isso não existe mais. Assim, porque eu acho que existe uma guerra de narrativas realmente, e acho que existe essa mitologia da prosperidade individual, que faz com que as pessoas não relacionem qualquer tipo de melhora na sua vida financeira a qualquer tipo de ação do governo federal. Elas merecem por conta própria e por isso que a situação econômica delas melhoraram. Então, eu não vejo essa relação mais hoje acontecendo e muita gente interpreta dessa maneira. Se melhor, não precisa comunicar, porque se melhorar a economia vai impactar no bolso do trabalhador. Precisa, ele não vai dar crédito para o governo. Mas eu acho que outras coisas que preocupam as pessoas no dia, hoje, devem ser comunicadas. Sabe de onde eu tiro essa ideia? Sim. Das pesquisas da agora para a prefeitura. Sim.
Principal preocupação das pessoas, segurança e saúde. Sim, São as duas sim. aqui que aparecem pior. Então, assim, mas para resumir, comunicação. Comunicação. A gente vive discutindo isso, é comunicação. Tô sem tempo. Miro, muito obrigada. Um beijo enorme para você. Voltamos a conversar na próxima semana, diga. Ô, Thalita, só uma observaçãozinha, posso fazer? Claro. Muito pequenininha. Sempre. Nessa entrevista que o presidente Lula deu, eu senti falta do microfone da TVT. Não sei se foi convidada para essa entrevista. Eu não vi nem o da TVT, nem de nenhuma mídia independente no Brasil. É um problema de comunicação. A gente recebeu um comentário aqui, quer mundo. ver? Vou até trazer de uma pessoa que comentou, a Ana Lúcia Soares. Os jornalistas progressistas têm que ter mais espaço. Concordo absolutamente. Beijo, Miro. Beijão, em terra.